Olá, bom dia! Bom dia, como estão? Domingão chegou. Que gostoso, né? Bom, a gente conversou no nosso último encontro sobre as condições da prece e fica uma curiosidade, né? O que a gente pediu. Será que a gente silenciou e está aguardando a resposta ou nós estamos atrapalhando a divindade com as nossas dúvidas, a nossa ansiedade, o nosso medo? Talvez de receber a resposta e a gente fica fantasiando que tipo de resposta vai nos chegar. Então fica aí a gente iniciar o nosso encontro de hoje já buscando retomar essas reflexões para que nós possamos, desde os nossos primeiros instantes juntos, é, ir fazendo um contato mais íntimo com o Evangelho. Nós sabemos que o Espiritismo ele chega como uma ciência que vem nos revelar a importância da prática do Evangelho nas nossas vidas, com a intenção do nosso desenvolvimento moral, já que desenvolvemos tanto o conhecimento e a inteligência, né? Nós vamos dar início então ao nosso encontro, rogando a espiritualidade amiga, através de uma prece, a nossa proteção. Que nós possamos, ao trazer a palavra do Evangelho, sermos envolvidos pela espiritualidade amiga, responsável pela palavra, dirigida muitas vezes através daqueles que se colocam à disposição de falar. Seja esse falar numa intimidade, seja esse falar na palestra pública, no atendimento fraterno, que nós possamos ser fonte de inspiração. Por isso que nesses instantes iniciais nós rogamos a elevação dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, a fim de fazer então com que o nosso campo mental seja um campo fértil, fértil de proteção, de inspiração e que haja muita abundância nas nossas reflexões, a fim de ampliarmos as nossas consciências. E é nessa intenção, então, que nós também rogamos a todos que possam se conectar conosco, acompanhando o nosso raciocínio, todos juntos, no mesmo momento, estaremos com os nossos pensamentos conectados e desta forma vamos também criando aquela psicosfera favorável à nossa assistência. E tenhamos todos a certeza que ao final do nosso Evangelho sairemos nutridos e acolhidos, reestabelecidos energeticamente, prontos para que na informalidade do nosso dia a dia possamos vivenciar então os ensinos aqui aprofundados. Cada um de nós sinta-se à vontade de mentalizar a sua necessidade desta manhã. Possamos também deixar disponível um copo de água para que ao final do nosso encontro essa água possa servir como um veículo a transportar as energias que vêm do alto para o nosso corpo. Energia sutil e energias mais densas, atendendo também às nossas necessidades físicas, fisiológicas, emocionais e espirituais. Juntos agora, vamos imaginar Jesus sorrindo, feliz, amoroso, cheio de compaixão e pronto para nos ouvir. Nós então vamos nos unir a Ele para falarmos das nossas necessidades e também vamos nos preparar para ouvi-lo. A nossa gratidão agora eleva-se ao Pai
pela nossa vida e pela oportunidade de estarmos juntos em torno do Evangelho do seu filho mais velho aqui na Terra. E a nossa gratidão chegará a Deus Pai Criador através da oração que Jesus nos ensinou. E assim nós dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra, no céu, como em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, à medida em que vamos perdoando aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair diante das tentações, das ilusões, das perturbações e das depressões do mundo, porque os nossos corações e pensamentos já pertencem a Ti. Que assim seja. Muito bom. Isso aí. Sexta-feira nós falamos das condições da prece, né? Hoje a gente fala um pouco mais agora sobre a eficácia da prece, né? Então vamos estudar um pouquinho, considerações a respeito disso, de que forma a prece é eficaz ou será que ela é necessária, né? Então vamos extrair o conceito aqui de Jesus, quando ele nos traz no Evangelho de Marcos a seguinte colocação, bastante expressiva, né? Por isso vos digo, todas as coisas que vós pedirdes orando, crede que as haveis de ter, e que assim vos sucederão. Está no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 24. Incisivo, né? Todas as coisas que pedirdes em prece, né? Crede que haveis de ter. Bom, essa colocação dá margem a algumas questões. A primeira delas é saber se de fato as preces são necessárias ou têm alguma eficácia, considerando a racionalidade das leis divinas. Veja, tudo no universo é estruturado pela lei de Deus. Em sua vontade, Deus criou e coloca em harmonia todos os planetas, todas as criaturas, e tudo funciona e obedece à sua vontade, expressa nas suas leis. Nós ainda talvez não a conheçamos por completo, todas essas leis, mas sabemos que estamos submetidas a ela. Então, o primeiro raciocínio que nós podemos gerar a partir dessa compreensão é: ora, se tudo segue a leis divinas, como é que pode haver a intervenção pela prece? Será que Deus iria derrogar ou pelo menos suspender a execução de uma lei por sua vontade para atender um pedido? Essa é a primeira colocação que se pode fazer. Então, talvez não fosse eficaz pedir, porque de nada valeria. Ou porque não seria possível derrogar as leis, ou porque até mesmo porque Deus já sabe das nossas necessidades, né? E como Pai provedor, não necessita que o filho peça para que atenda, né? Pelo menos assim poderíamos entender. E o Kardec faz as considerações bastante relevantes sobre esse tema, né? Primeiro ele fala assim, olha, vamos pensar bem, né? É lógico que ele é muito mais polido do que eu, né? Eu que falo com essa história de vamos pensar bem, né? Mas ele coloca de uma forma bem clara assim, Deus não nos deu o pensamento, Deus não nos deu a vontade, Deus não nos deu o discernimento. Ora, por que ele nos daria esses atributos, do pensamento, do discernimento, da vontade, se não fosse para usar? Então, por que eu não vou pedir algo? Por que eu não vou realizar algo se eu consigo conceber isso em pensamento, em desejo, em vontade, em sonho, né? Então, essa é uma colocação muito relevante, né? Ou seja, nem tudo estaria submetido ao império das fatalidades. Olha, sua destinação começa aqui, passa por aqui e termina aqui. Não importa a sua vontade, porque aquilo vai acontecer. Se fosse assim, não haveria necessidade do livre-arbítrio, né? O pensamento, a vontade,
o discernimento são indicativos de que nós possuímos o livre-arbítrio. E se possuímos o livre-arbítrio, é porque temos uma margem de escolha. Já dissemos isso em alguma oportunidade, que o livre-arbítrio não é irrestrito, mas também não é inexpressivo, né? Como o peixinho no rio, esse rio pode ser caudaloso, e dentro desse grande rio ele pode navegar por vários caminhos, né? Pode seguir por várias veredas. Ora, se temos o livre-arbítrio, é natural que haja margem para negociação, pelo menos, para escolha. Né? E é nessa margem que está a providência divina. Nesse ponto é que a providência divina age, interage, se faz presente. Quando, aí coloca Kardec, em benefício do indivíduo e da coletividade. Então, no pensamento de Kardec, todas as coisas que vós pedirdes será concedido, vírgula, desde que em benefício da criatura, desde que em benefício da coletividade. E ele faz uma comparação muito interessante. Como o pai, o filho pode pedir o que ele quiser. Pai, me dá uma arma, pai, me dá uma faca, pai, me dá uma bomba atômica. O pai, prudente, sábio, vai fazer o quê? Vai conceder aquilo que for bom, útil e educativo para o filho. E não aquilo que possa machucar, não aquilo que possa lesar ele e os outros. Então, esse comparativo da interpretação é bastante válido, né? Então, olha, tudo vai ser concedido, vírgula, desde que para o bem da criatura. Né? Essa é a principal colocação de Kardec quando mostra esse conceito que Jesus nos ensinou. E também nesse capítulo a gente vai ver uma coisa bastante interessante sobre a eficácia da prece, que corrobora, né, confirma esse pensamento quando ele coloca assim, poxa, não sei se vale muito a pena a prece, porque se a gente já tem um destino a seguir, já tem um planejamento encarnatório, pouca coisa a gente vai poder fazer agora. O negócio é executar, e seja como for, e peça força então para seguir adiante. Né? E o Kardec ele faz uma interessante discriminação. Ele coloca assim, né, isso a gente vai encontrar no item seguinte, tá? Não é na eficácia da prece, seria na ação da prece. Quando a gente observa os males da vida, Kardec colocando, a gente vai ver que tem de duas espécies, aqueles que são inevitáveis, aqueles que por fatalidade vai ter que passar, vai ter que submeter aquilo, porque está de acordo com as suas necessidades encarnatórias, e dois, aqueles que nós geramos pela nossa incapacidade de conter os nossos desejos. Então, é o famoso assim, ó, o sujeito come demasiadamente, bebe demasiadamente, esforça-se demasiadamente, depois o corpo vai cobrar o preço daquilo, vai emitir a fatura e você vai passar por aquilo, vai ter problemas estomacais, intestinais, fígado, desgaste ósseo, seja o que for, que vai te gerar dores, né? E você talvez sinta grande aflição por conta daquilo. Mas aí, como coloca Kardec, trata-se da colheita de um plantio espontâneo. Né? Em relação ao primeiro grupo dos sofrimentos ou das aflições, vamos dizer que não houvesse o que fosse feito, o que há a se fazer. Se você, pela prece, se coloca em uma condição de assistência espiritual, para que você tenha melhores escolhas, para que você eleja prioridades mais sábias, de forma a que você não se desgaste necessariamente, de forma que você não perca as oportunidades que lhe são concedidas, já não é grande vantagem você estar isento ou pelo menos protegido desse segundo tipo de problema, né? Então, a eficácia da prece, a ação da prece é muito mais relevante nessa dimensão, nesse aspecto, onde, volto a dizer, na esfera do livre-arbítrio, né? Naquela esfera onde nós atuamos, onde nós estamos mais senhores de nós mesmos,
é bom contar com a assistência do Pai, com a assistência dos bons espíritos, a nos inspirar, a nos favorecer no raciocínio, na compreensão, na iluminação, para que a gente faça escolhas mais sábias, né? Mais prudentes, mais de acordo com os critérios de sabedoria que vão permitir, a médio e longo prazo, que nós nos precavamos das males, das doenças, daqueles angústias que nós daríamos causa. Né? Interessante. Eu, quando li esse trecho destacado do Evangelho, né? Por isso vos digo, todas as coisas que vos pedirdes orando, credes que havereis de ter. Aí eu fiquei pensando, ele está afirmando, né, que todas as coisas que vos pedirdes orando. Kardec, ele vai fazer toda essa linha de raciocínio que o Alain desenvolveu, né, usando aí os atributos, as condições, a necessidade de se orar, quais são os benefícios, porque eficiência é isso, né? Quando que ela se torna útil nas nossas vidas, a iluminar aí todos esses atributos para que a gente faça melhores escolhas, porque estaremos muitas vezes diante da dúvida, nós estaremos sendo intuídos, iluminados por seres espirituais superiores a nós. Já dissemos no nosso último encontro, em especial do espírito protetor, do anjo guardião, que nos é colocado para nos auxiliar, tá? Mas eu fiquei pensando que quando assim todas as coisas que pedimos em oração nos será concedido, eu fiquei pensando assim na profundidade que isso pode levar, porque assim, se somos todos filhos de Deus, né, se temos as mesmas condições, se para nós é oferecido a mesma liberdade de ir, de vir, de escolher, de negar, enfim, se todos temos a inteligência, então todos que pedirem, né, tudo que for pedido vai ser acolhido. E aí me chamou um pouquinho a atenção, porque isso começou a me incomodar, né? Todo mundo pede, todo mundo pode ser ouvido, e eu fui recorrer a Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles, para fazer uma reflexão mais aprofundada. E eu compartilho com vocês, no livro Fonte e Vida, lá no capítulo 150, a oração do justo. Emmanuel faz uma reflexão que eu gostaria de compartilhar com vocês. Todas as necessidades do mundo, trazidas no esforço dos seres viventes, valem por súplicas das criaturas ao Criador e Pai. Por isso mesmo, se o desejo do homem bom é uma prece, o propósito do homem mau ou desequilibrado é também uma rogativa. Então, tanto o homem bom como o homem mau, o homem justo ou o homem perverso, todos nós aí estamos imersos no amor divino e podemos pedir. E os nossos pedidos serão acolhidos. E isso pode estar causando um impacto na gente, porque a gente começa a pensar assim, será que é justo então? Todo mundo tem o direito de pedir, né? Todo mundo vai ser assistido? Qual é a condição de a gente pedir? E André Luiz, lá no livro Os Mensageiros, também num capítulo intitulado Efeitos da Oração, ele, André Luiz, juntamente com Vicente, ambos aí em condição de aprendizes desses efeitos da oração, de como é que esses efeitos podem, com o tempo de treino e de desenvolvimento, ser percebidos. Então, eles estão sendo levados aí a colônias para poder aprender. E aí a gente encontra assim,
Toda vez que o espírito se coloca nessa atitude mental, na atitude de oração, estabelece um laço de correspondência entre ele e o além. Se a oração traduz atividade no bem divino, venha donde vier, encaminhar-se-á para o além em sentido vertical, buscando as bênçãos da vida superior. Cumpre-nos. Aí é o mentor orientando André Luiz e Vicente. Advertir que os maus respondem aos maus no plano inferior. E aí eu comecei a achar mais ou menos o tempero para aquelas minhas dúvidas. Encontrar respostas aí que pudessem temperar os meus pensamentos, porque nós estamos o tempo todo com os nossos pensamentos que oscilam mediante a determinadas circunstâncias vivenciadas por nós, assim como os nossos sentimentos. E também estamos sempre diante de diferentes personalidades. Então, fico pensando que na primeira questão, a oração ela é justa para todos. E Marcos destaca uma passagem de Jesus que todas as coisas que vos perdides orando, credes que é a vez de ter assim conseguido. Quando a gente fala de oração, a gente não está falando assim de qualquer tipo de conversa. A oração é um pensamento elevado de forma vertical que é direcionada para o alto. Só que o homem inferior, o homem mau, o homem perverso, ele tem as mesmas condições, ele tem os mesmos direitos, mas ele está numa condição aonde os recursos por ele ainda não estão em formas de aquisições para o seu ser evolutivo. Então ele tem a inteligência, ele tem o direito, ele tem, como Alan colocou, todos os atributos, todos os recursos, mas ainda não desenvolvidos. E por não estarem desenvolvidos, o seu interesse está vinculado às paixões, aos interesses ainda egoístas, às necessidades materiais. Então, quando ele pede, muitas vezes ele obtém respostas. Mas eu penso que talvez a minha vontade agora é deixar a seguinte mensagem. Muitas vezes as respostas nos chegam, mas elas não estão vindo da espiritualidade amiga e muito menos de Deus. Ela está vindo de consciências que vibram na mesma frequência na maturidade daquele que pede. Então, aquele inferior, aquele maledicente, aquele perverso, ele vai ter o que ele consegue. Só que quem está sustentando as suas conquistas são os espíritos desencarnados inferiores que vivem na erraticidade, na mesma frequência vibratória que esses irmãos. Ao passo que, conforme vamos nos desenvolvendo esses atributos da inteligência, da razão, ampliando a nossa consciência, tendo sentimentos e virtudes também já desenvolvidos, a nossa conexão já pode se fazer mais diretamente numa frequência. A gente não precisa ser perfeito, porque aí é que está a grande questão. Quando a gente fala de desenvolvimento, as pessoas já pensam assim, mas desenvolver, a impressão que dá é que a expectativa é que eu seja perfeito. Não se trata de ser perfeito, se trata de ter o desejo de já conter as más tendências, os impulsos doentios que nos aprisionam aos prazeres mórbidos e ter o desejo de conquistas nobres. E quando a gente está nesse processo, as nossas orações, os nossos pedidos direcionados ao alto vão se direcionar e vão chegar a esses irmãos superiores que poderão nos assistir. Então eu fico pensando que a gente só precisa tomar muito cuidado, porque a nossa mente, o nosso campo mental, ele vive, na verdade, muito mais
conectado às ilusões, né? A gente cria muitas formas de pensamento que nos ilude e muitas vezes a gente cai num grande boicote de desenvolvimento psíquico. E por conta disso, a nossa conexão não está sendo direta com o alto, e sim com as consciências desencarnadas e que estão inferiores, compatíveis à nossa condição vibratória, né? Condição ao nosso pensamento. E a gente já sabe também pelo Espiritismo que orar é o veículo acontece pelo veículo do pensamento, por essa conexão. Então, nessa reflexão de hoje, eu gostaria de chamar a atenção disso, para que a gente não caia nas armadilhas das ilusões, que nos arrastam a perturbações, aos prazeres mórbidos, às más tendências, aos impulsos descontrolados, às atitudes desmedidas, né? E se nós percebermos que nós estamos sofrendo por conta dessas escolhas que estamos fazendo, busquemos novamente na nossa introspecção, na nossa oração, o elemento força, o elemento impulsionador para que nós mesmos possamos sair dessas situações a qual nós nos emaranhamos, né? Nós mesmos criamos por conta das nossas ilusões um emaranhado de situações comprometedoras para o nosso desenvolvimento, né? É legal, hein? Ora, faz todo sentido, né? E talvez a gente tenha aquele famoso provérbio chinês, né? Cuidado com o que você pede, porque você pode ser atendido, né? Aí, na verdade, você vai ser atendido, né? Agora, quem vai te atender, né? São a verticalidade, os espíritos superiores, que vai, conforme Kardec, atender de acordo com as nossas necessidades, naquilo que for bom, ou vai ficar aqui na horizontalidade, de pessoas que querem ver o circo pegar fogo mesmo, espíritos que querem ver o circo pegar fogo, e vai te dar assistência naquela sua necessidade ilusória, né? Isso. Aí, então, vou dizer assim, né? Como Jesus disse, vigiai e orai, talvez a gente tenha que perceber também vigiai ao orar, né? Nossa, é verdade, dá para ligar as duas juntas. Vigiai, Importante. Vigiai e orar, cuidado com o que você pede também, né? Muito bom. Mais alguma coisa? Não. Então, acho que já está encerrando o nosso tempo. Então eu me despeço dos amigos que nos assistem, daqueles que, como nós, está com muita saudade do encontro físico, de estar nas dependências lá do Portal da Luz, naquele salão, de receber o abraço do seu Anésio, da Dona Isaura, do tio Hélio, do Everton, de todo mundo que está ali cuidando da nossa, o Samuel, que está todo lá cuidando da gente, de olhar nos olhos dessas pessoas que tanto afeto transmitem no seu olhar, né, na energia que emana. Calma, muita calma, né? A gente tem consciência dos efeitos do mecanismo de ação da prece. Kardec explicou, está todo mundo mergulhado num oceano fluídico. O seu pensamento vai chegar a essas criaturas como a essas criaturas chegam até você. Então, aproveita pelo pensamento, usa esse atributo que Deus nos concede para o nosso aprimoramento. Vamos controlar essa nossa ansiedade, que na verdade é uma fragilidade nossa, o excesso da ansiedade, de não entender bem esses mecanismos. Quando possível e for seguro, nos encontraremos. Até lá, a gente vai no pensamento trocando essas energias boas que são salutares para todos nós, não é? A gente se despede também da espiritualidade amiga, que nos auxilia sempre, nos inspira, facilita a compreensão dos temas evangélicos e permitem com que façamos reflexões que podem ser úteis a quem nos ouve, a quem nos assiste. Que esses mesmos irmãos possam prestar o socorro às famílias que estão em desequilíbrio. Por falta de vigilância, pela nossa incapacidade de amar incondicionalmente, ainda plantamos a discórdia em nossos lares.
que nós possamos contar com a assistência desses espíritos amigos a nos reequilibrar, ainda que seja através do mecanismo da dor, que possamos ter a compreensão, possamos ter o aprendizado e possamos mudar o nosso padrão de pensamento, de palavras e de ações, para que nossas palavras, pensamentos e ações se revertam em benefício de nós mesmos, pela caridade, pelo exercício da caridade, pelo exercício da fraternidade, que nós encontremos o equilíbrio. Que os nossos lares possam ser visitados, retirados dele as influências negativas, as energias que a nossa invigilância planta. E dessa forma, que assumamos também a nossa responsabilidade, o nosso compromisso de mantê-lo saudável, pelo exercício da prece, pelo exercício do Evangelho no lar, das famílias reunidas, dirigindo ao Pai os pensamentos de glorificação, de agradecimento e rogando por suas necessidades. Que todos nós possamos também ser inspirados nas nossas escolhas do dia a dia, nos momentos de aflição, nos momentos de dificuldade, nos desafios que a inteligência nos coloca, para que possamos escolher a conduta cristã, a conduta do amor ao próximo, a conduta da caridade. E assim, que possamos estar constantemente em sintonia com a espiritualidade superior, que nos ampara, protege, mas que também aguarda as nossas ações efetivas no bem. E nos despedimos de todos, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal. E que assim seja. Que assim seja. Excelente semana a todos. E antes de a gente se despedir, na figura do professor Eurípides Barçanufo, que todos os pais nessa data possam receber os lírios que possam trazer a paz, a tranquilidade para todos os corações dos homens que se comprometeram em assumir nesta reencarnação o papel da paternidade, do acolhimento de seres sobre sua tutela, que se esforçam para sair para o trabalho árduo, se distanciando muitas vezes do conforto, do aconchego do lar, para poder prover a essa família o pão, o calor do afeto, a palavra amiga, o abraço fraterno, o amor de pai para filho, de pai para sua esposa então na figura agora de mãe, junto com o papel desse pai. O nosso abraço a todos, e nós gostamos sempre de trazer a imagem do senhor Anésio e da senhora Isaura, representando esses pais que nos acolhem. Então hoje em especial o abraço ao seu Anésio, que representa para todos nós esse pai espiritual dos filhos que chegam no Portal da Luz. Uma boa semana e até a próxima, se Deus quiser. E o meu não é só espiritual não, é material também. Um abraço. Tchau, boa semana.